Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bem-vindos a todos os irmãos e irmãs. Vamos esperar mais um pouco. Alguns minutos, alguns instantes somente, inshallah. Boa noite, assalamu alaikum. Espero que estejam todos bem. Boa noite, assalamu alaikum. O Ahmed 23081979 escreveu Masha'Allah. Eu escrevi aqui respondendo Masha'Allah. A escrita estava errada. Está aprendendo árabe? Se estiver aprendendo, vê a escrita como é aqui, ó. Masha'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Espero que estejam todos bem. عفوا لأنه الكتابة خرجت عندي ما شاء الله بدون مد. bater errado, teclou errado. Ahlan Yassin. Boa noite, irmã, tudo bem? Teclar errado. Ahlan wa sahlan, Ahmed. Barakallahu fique. Bom, passaram 3 minutos. Então já podemos dar início, inshallah ta'ala. نقرأ الآيات من سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Nós lemos do versículo 39 até o versículo 42. Do 39 ao 42 de Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan é a Sura 25. E vamos traduzir os versículos de uma forma geral. Vou ler a tradução para depois, inshallah ta'ala, a gente começar a fazer alguns comentários e também receber as perguntas que vocês podem ter. Muito bom ver esse movimento da comunidade na internet e ver a oportunidade que temos de aprender sobre nossa religião. Bem-vindo, Carlos, o Jazakallahu Khairan. Muito bom mesmo, alhamdulillah. Então nós lemos do versículo 39 ao 42. No versículo 39,
a tradução aproximada do versículo em língua árabe: e a cada um desses que foram destruídos, descrevemos a destruição das nações anteriores a eles. E a cada um destruímos com intensa destruição, por causa de sua descrença e sua teimosia. Nós havíamos lido os versículos anteriores na semana passada, e os versículos anteriores citam como exemplo que Deus Altíssimo seja dá o que ocorreu com o povo de Moisés, o povo de Ad, o povo de Thamud, e por fim Deus Altíssimo seja diz: e a cada um desses que foram destruídos, descrevemos a destruição das nações anteriores a eles. Eles foram avisados. Então, em resumo, o significado: cada um desses que sofreram por causa daquilo que cometeram de erros e de rejeição dos mensageiros, ou cometeram de descrença, cada um desses foi avisado. E aí depois no versículo 40, Deus Altíssimo seja cita o povo de Lut, alayhi salam, o povo de Ló, que a paz de Deus esteja com ele. Um outro profeta enviado também a um grupo dos grupos dos seres humanos. Então vejam como nos versículos anteriores que lemos antes, temos o exemplo do povo de Musa, alayhi salam, Moisés, o povo de Ad, cujo profeta enviado era o profeta Hud, alayhi salam. Depois, o povo de Thamud, cujo o profeta que foi enviado a esse povo em específico é o profeta Salih. Aí depois, Deus citou Noé, o que aconteceu com o povo de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, Nuh, alayhi salam. Então, depois intercalou com esse versículo: e a cada um desses que foram destruídos, descrevemos a destruição das nações anteriores a eles, avisamos a eles. E aí depois citou mais um exemplo, que é o povo de Lut, alayhi salam. E na língua árabe a gente leu, retornamos e lemos de novo: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا. E com certeza, esses que te negam, ou seja, e com certeza, esses que negam ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, passaram pela cidade do povo de Ló. Ou seja, agora Deus fala sobre esses que são contemporâneos de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e diz: eles já passaram pelo local onde viveu o povo de Lut, alayhi salam, e eles viram as ruínas desse lugar, e eles já ouviram falar que aqui teve um povo que foi destruído, né? Então aí a tradução é assim: e com certeza esses que te negam Muhammad, quando viajam para a Síria, então eles estão em Meca, na Península Arábica, quando eles viajam da Península Arábica para a Síria, com certeza eles passaram pela cidade do povo de Ló, sobre a qual se fez chover pedras, como punição por aquilo que eles cometiam de obscenidade. Então essa é a interpretação. Acaso estão cegos a ponto de não terem enxergado essa cidade? Então Deus diz assim, então mostra mais um exemplo de povos destruídos dessa maneira. Diz: أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا. Eles, por acaso, estão cegos a ponto de não enxergarem essa cidade? Aí a conclusão do versículo: بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Porém, eles não esperam que aconteça a ressurreição. Ou seja, o sentido é, eles enxergam, eles viram o que aconteceu e ouviram sobre o que aconteceu. Ou melhor dizendo, eles viram as ruínas da cidade que já foi destruída e ouviram sobre esse acontecido. Porém, mesmo enxergando isso e ouvindo sobre isso, eles não esperam ser ressuscitados. Ou seja, eles não creem que existe a ressurreição e que haverá o julgamento perante Deus, Altíssimo seja.
porém eles não esperavam que ocorresse ressurreição, depois da qual irão ser julgados. Então, por isso, eles não prestam atenção a esse fato. Então, esse é mais um versículo. Depois, os versículos se transferem para a situação que ocorre com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam e aquilo que o povo dele fala sobre ele. Aí diz: e se te encontram, ó mensageiro, esses que descreem em você zombam de ti, dizendo como forma de zombaria e escárnio e rejeição: أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Quando eles te veem Muhammad, eles dizem: أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Esse é quem Deus enviou como mensageiro. E depois Deus Altíssimo Seja responde a isso. Então são das acusações, uma das acusações que eles fazem, e Deus Altíssimo Seja defende o seu mensageiro no versículo seguinte. Como a gente disse anteriormente, Surat al-Furqan tem 3 pontos principais, 3 assuntos principais, que é a defesa do mensageiro e da mensagem, comprovando que ele é profeta de Deus e mensageiro enviado por Deus. 2. A confirmação do monoteísmo, que só Deus merece adoração. 3. A ressurreição. Então a gente percebe aqui como citou a ressurreição novamente, citou a resposta àqueles que zombam do mensageiro de Deus por ele ter dito a eles que ele é mensageiro, e a resposta de Deus a isso. Então a gente percebe que faz parte da crença a pessoa refletir sobre os povos que nos antecederam. É uma parte muito importante da crença para que a pessoa ela lembre da história e para que a pessoa tenha a humildade de crer e se salve do final infeliz que os outros tiveram. Allah subhanahu wa ta'ala denomina os mensageiros que ele enviou como Mubashirin wa Mundhirin. O que é Mubashirin e o que é Mundhirin? Al-Bishara é a boa notícia. Então, os mensageiros eles vêm com a boa notícia, com a boa nova, com algo que alegra as pessoas, com algo que conforta as pessoas. Então, Deus Altíssimo Seja diz assim: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. Então, as pessoas no início da humanidade eram um só grupo. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Todo o mundo, toda a humanidade era um só grupo, uma só nação. Ou seja, todo mundo estava na crença. Tinha a crença natural em Deus Altíssimo Seja, adoravam somente a Deus Altíssimo Seja, como era a religião de Adão, dos seus filhos. Depois ocorreu o desvio e ocorreu a idolatria no mundo. Então, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. As pessoas no início da humanidade eram uma só nação, ou seja, todos na crença, vírgula. Então depois Deus enviou os mensageiros, ou os profetas, Mubashirin, ou seja, com a boa nova, com a boa notícia, com aquilo que conforta, que alegra, que felicita. E disse também o Amunzirin, al-Inzar, com alerta. Ou seja, Mundhirin, admoestando, alertando, advertindo. Então você tem a boa notícia, a má notícia. Você tem a boa nova e tem o alerta, a advertência. Então a gente percebe aqui, quando Deus Altíssimo Seja fala sobre um grupo, uma nação, uma civilização que foi destruída, isso é um alerta, uma advertência. Ou seja, vocês que vivem atualmente, não cometam os mesmos erros que eles cometeram.
E cada mensageiro advertia o seu povo sobre o que ocorreu anteriormente. Por exemplo, quando foi enviado o profeta Hud para o povo de Ad, esse povo sucedeu o povo de Noé. Na época de Noé, o que aconteceu? O dilúvio, que destruiu toda a terra. E só sobreviveu quem embarcou na arca, quem entrou na arca junto com Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Então, o povo de Ad conhecia sobre isso, porém também caíram no mesmo erro, e assim por diante. Então, isso é advertência. Agora, se você lê uma parte do Alcorão que tem a notícia de uma pessoa que foi crente, uma pessoa que foi idônea, que fez as boas obras, as boas ações e conquistou o paraíso, então isso é uma boa nova. Olha, faça igual ele. Por isso tem a história dos profetas. Se você, por exemplo, lê em algumas histórias de alguns profetas, aquilo que esse profeta fez e aquilo que fez quem o acompanhou. Então isso é uma boa nova. Então Deus adverte e também dá a boa notícia. Então por isso há a advertência e também tem o que a gente pode chamar de incentivo. Incentivo e boa notícia, e por outro lado a advertência e o alerta. Eu vou ler aqui alguns versos que têm esse sentido. Então faz parte da crença você refletir sobre a criação, ou seja, você observa o mundo, a criação dos céus, da terra, do sol, da lua, o universo por completo, os seres humanos, os animais irracionais, as montanhas, a vida, o corpo humano. Então, Deus alerta a nós para que a gente olhe para nós mesmos, que cada um observe a si mesmo e observe também o que tem ao seu redor. Essa vida não é à toa. Essa vida tem um propósito. Também, um segundo ponto de reflexão é sobre os povos que nos antecederam. Que fim tiveram? Então, por isso vem esses versículos que citam sobre isso. Então, imaginem, quando você lê sobre esses assuntos, aqui em Surat Furqan a gente está lendo. E o povo de Noé, quando negaram os mensageiros, os destruímos com o afogamento, com o dilúvio. E fizemos da destruição deles um sinal para toda a humanidade, um sinal de nosso poder, ou seja, do poder de Deus. Então isso é a advertência. Em outros versículos tem muito disso. Tá? Então é parte da crença, é parte da educação espiritual você saber sobre a história da humanidade e você tomar lições sobre aquilo que aconteceu com os seres humanos antes de nós. Aquilo que aconteceu de bom e aquilo que aconteceu de ruim. Por exemplo, eu posso marcar aqui para vocês, assim, como forma de citar outras partes do Alcorão que têm esse mesmo sentido. Ou seja, a ordem dirigida a nós, uma ordem indireta. É uma citação que é, na verdade, uma advertência para que a gente observe que fim teve aqueles que viveram antes de nós. As pessoas que tiveram um final feliz, o que fizeram? Creram, foram monoteístas, obedeceram a Deus. Aqueles que tiveram um final infeliz, que fim tiveram? E o que eles fizeram? Eles foram descrentes, adoraram aos ídolos, foram pagãos, politeístas. Então Deus os destruiu, já adiantou o castigo para eles nesse mundo e ainda haverá um outro castigo depois, na vida eterna, depois da morte, e assim por diante. Então, para quê? Para que eu realize aquilo que essas pessoas que foram salvas fizeram e não realize, não caia no mesmo erro no qual caiu essas pessoas que foram punidas ou castigadas. Então vou marcar aqui, por exemplo, a sura número 30, eu marco aqui para quem quiser depois, por exemplo, abrir
a tradução que tem do Alcorão e ler a tradução aproximada dos versículos. Versículo 9 e 10. Porventura não percorrem a terra para observar qual foi o destino de seus antecessores? Essa é uma pergunta. Porventura não percorrem a terra para observar qual foi o destino dos seus antecessores? Ou seja, é dirigida a palavra para esses que são contemporâneos da revelação da mensagem, para Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Tipo, eles te negam, eles têm todas as provas de que você é verdadeiro. Então, agora, alguns deles, será que não viajaram por aí e ouviram e viram o que aconteceu com quem viveu antes deles e negaram os seus mensageiros assim como eles estão a te negar? Então, depois, a resposta de Deus. Primeiro a pergunta, depois a resposta. Foram mais vigorosos do que eles. Cultivaram a terra e a povoaram melhor. Ou seja, eles se acham fortes, os que viveram antes deles eram mais fortes ainda. E eles povoaram a terra e construíram na terra, e foram mais vigorosos e fortes naquilo que faziam antigamente. O que aconteceu com eles? Seus mensageiros lhes apresentaram as evidências. E depois, quando eles rejeitaram aos mensageiros, foram punidos. Aí logo, Deus disse, não foi Allah que os prejudicou, mas foram eles mesmos que se condenaram. E o destino daqueles que cometeram o mal será pior. Ou seja, como a gente disse, Mubashirin wa Munzirin. Os mensageiros são enviados com a boa nova, com a boa notícia, com otimismo, com um incentivo, falando sobre a boa notícia, sobre o que de bom a pessoa terá, se for boa, se for monoteísta, crente em Deus, com a verdadeira crença e de maneira correta. E Munzirin, com um alerta, com advertência. Que fim vai ter aquele que é idólatra? Que fim vai ter aquele que não crê em Deus, não crê nos mensageiros? Então, Deus aqui no selo desse versículo, eu escrevi aqui, 9 e 10 da Sura 30. Escrevo de novo daqui a pouco. E o destino daqueles que cometeram o mal será pior, pois desmentiram os versículos de Allah e deles zombaram. Posso até procurar e ver em língua árabe qual é o versículo citado, porque a gente pode escrever outros também. Então, assim é o Alcorão. A gente tem diversos versículos distribuídos no Alcorão que são similares e no mesmo assunto. Não há todos os assuntos num só lugar. Então, em língua árabe, a gente lê, que é o versículo, eu escrevi aqui, 9 e 10. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات E os seus mensageiros vieram com as evidências. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Então esses são os versículos, como a gente disse, 30, Sura 30, versículo 9 e 10. Escrevo de novo, 30, 9 e 10. Versículo similar também, que tem advertência sobre o mesmo assunto,
E o mesmo assunto que eu quero dizer seria a pergunta, a interrogação que Allah subhanahu wa ta'ala faz ao ser humano, dizendo: porventura eles não percorrem a terra, ou não percorreram na terra, para ver, enxergar que fim teve aqueles que viveram antes deles? E aí depois cita quais são as qualidades deles e o que eles fizeram para merecer a punição. O outro versículo similar também, 44, 45, da Sura 35. Também em outros versículos, Sura 40, (82) até 85. Outros também, Sura 47, 10, 11. Não precisamos ler todos os versículos, são todos similares no mesmo assunto. Então, a interrogação: pois percorram na terra, não percorreram na terra, e não ouviram, não enxergaram. Tem entre eles quem viu as ruínas, tem entre eles quem ouviu, mesmo não vendo. Nós ouvimos sobre, e não vimos as ruínas. Ou hoje, às vezes, a gente tem acesso. Por fim, então, é uma advertência para que esse final infeliz não ocorra com aquele que ainda tem vida e tem tempo para o arrependimento e para traçar e planejar uma vida que os salve. E aí, o que fez eles serem destruídos? O que fez eles serem punidos? Então, nos versículos é claro, o que eles fizeram? Eles rejeitaram a mensagem. Então, por isso, até mesmo no encontro anterior, a gente leu os versículos anteriores, aí a gente leu os nomes nos versículos, leu sobre o povo de Moisés, repito, sobre o povo de Ad, cujo profeta foi Hud, alayhi salam, sobre o povo de Thamud, cujo profeta foi Salih, alayhi salam. Depois Allah subhanahu wa ta'ala citou o que aconteceu com o povo de Nuh, alayhi salam. Então, citações resumidas, quando em outros pontos do Alcorão há a história mais detalhada. Porém, aqui é a história resumida. Aqui não é o ponto onde é detalhada a história. Aqui é só para a advertência. Aí depois citou o povo de Lut, alayhi salam, que em português se diz Ló. Lut, alayhi salam. E aí depois vem a conclusão, que é uma advertência para que aqueles que vivem atualmente e leem essa advertência não cometa os mesmos erros que esses cometeram. Então, a gente citou esses versículos e citou esses nomes. A pergunta agora, e a gente vai só permanecer mais alguns minutos e fazer alguns comentários alguns minutos. Eu espero as perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, não precisa ser dentro daquilo que a gente está a comentar. Então, repito, o que causou essa destruição ou essa punição a esses povos que nos antecederam? O principal ponto citado é a rejeição da mensagem. Rejeitar o mensageiro que é enviado a esse povo. Rejeitar o mensageiro que é enviado a essa pessoa, a esse grupo. Então, hoje, nós, seres humanos, que ainda estamos vivos, quem nos é enviado como mensageiro? Tem algum mensageiro que vive entre nós? Em vida não tem ninguém. Porém, nós somos encarregados e somos responsabilizados por seguir ao último dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esses versículos são dirigidos a nós, são dirigidos diretamente àqueles que viviam junto com o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. Eram contemporâneos dele.
e indiretamente a todos aqueles que vêm depois, a todas as gerações posteriores, para que sejamos advertidos, para que não cometamos o mesmo erro que foi cometido anteriormente. Que eles fizeram? Erraram ao rejeitar os mensageiros. Na verdade, cada povo ou cada pessoa rejeitou a um mensageiro. Rejeitou, por exemplo, Noé, que a paz de Deus esteja com ele. O cidadão, quando viu ele ou viveu com ele, rejeitou ele. Porém, Deus Altíssimo seja, ao citar essas histórias, e citou em vários pontos do Alcorão, e citou o que indica que você rejeitar um mensageiro é rejeitar a todos. Né? Aí citou sobre Nuh alayhi salam, por exemplo, que o povo dele rejeitou os mensageiros. Mas só que o povo dele rejeitou os mensageiros? Rejeitou a ele, rejeitou a Noé. Ou seja, o cidadão que vivia na época de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, rejeitou Nuh alayhi salam. Zombou dele, disse, olha, você não é mensageiro, você é impostor, vai, dá licença, me deixa em paz, me deixa naquilo que eu estou vivendo, eu estou bem assim. Então, ele rejeitou a Nuh, porém a rejeição da crença em Nuh e a rejeição daquilo que Nuh trouxe de conselho, orientação e modo de vida é rejeitar todos aqueles que antecederam. Então, a crença só se define por completa se a pessoa crer em todos os mensageiros. Para aqueles que vivem na nossa época, a crença só se completa, só é denominado crente aquele que crê em Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Mesmo que a pessoa, por exemplo, se autodenomine crente por crer em Jesus, outro por crer em Moisés, outro por crer em outro profeta, se não houver a crença plena, completa, em todos os mensageiros de Deus, a pessoa é descrente. Eu vejo aqui pedidos para participar comigo. Eu peço só que escrevam, por favor. Tem uma escrita aqui, por exemplo, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, que a paz de Deus e as bênçãos dele estejam sobre o nosso querido profeta. Amém, sallallahu alaihi wasallam. O senhor acha que nos dias de hoje ainda existe punição? Nos dias de hoje, a punição não ocorre como ocorria nos tempos passados. O que eu quero dizer, a punição em geral, ou seja, a punição com a destruição de todas as pessoas, ou a destruição de todo o grupo. Sim? Então, a punição dessa maneira não ocorre mais. Ocorria antigamente. O que existe hoje, pode haver a punição individual. Alguém, por exemplo, ser punido já nessa vida por aquilo que ele comete, a pessoa ser punida por aquilo que ela comete já em vida. Sim? E aí depois há a punição depois desse mundo. E a pessoa, o mais importante para nós é lembrar sobre a questão do arrependimento. A pessoa, ao se arrepender em vida, se o arrependimento ele é um arrependimento sincero e teve todas as suas condições, as condições que são conhecidas, então essa pessoa ela é perdoada. Quais são as condições? A pessoa ela abandonar o erro, a pessoa ela ter remorso pelo que passou e também ter a firme intenção de não mais cometer isso no futuro. 3 condições. Então a pessoa, por exemplo, como a irmã perguntou, ou o irmão, há punição hoje? Então há punição individualmente. Uma pessoa pode ocorrer com ela alguma desgraça por algo que ela cometeu. Como Deus disse no Alcorão, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Então, o que ocorre convosco é aquilo que é resultado daquilo que vocês cometeram com as vossas mãos. E aí depois Deus disse, da misericórdia dele, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. E Deus absolve muitas das coisas que a gente comete. Outra pessoa pode acontecer com ela um infortúnio e a desgraça, porém
é um exame de Deus, não é exatamente uma punição. Não é tudo o que acontece de ruim com a pessoa que a gente conclui como punição. A gente tem também um outro termo que é al-ibtilā, o exame. A pessoa é examinada em sua vida e deve ter paciência por aquilo que ocorre com ela. Agora, o arrependimento deve ocorrer da nossa parte, se a gente ver a punição ou se não vermos a punição. E o arrependimento é composto de 3 condições, como a gente disse. A primeira é a pessoa não mais cometer o erro, ou seja, abandonar aquilo do qual a gente precisa se arrepender. Não é arrependimento se a pessoa tem remorso, mas continua fazendo. Então a pessoa se abstém daquilo, abandona aquilo, se distancia daquilo. A segunda condição é ter remorso pelo que passou. E a terceira condição diz respeito ao futuro. Ou seja, eu ter a firme intenção de não mais cometer no futuro. Havendo de novo a realização de tal erro no futuro, se arrepende de novo e assim por diante. Sim, pedir o perdão de Deus com sinceridade. Sou a Olga. Bem-vinda, Olguinha. Tudo bem? Como está você? Bem-vinda. Barakallahu fiki. Que Deus te abençoe. Sobre o arrependimento, não sei se já ouviram dizer sobre aquilo que é citado na palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, incentivando o arrependimento. Ele disse que, e também ele diz assim, kana fi man kana qablakum. Ele conta uma história, um episódio sobre uma pessoa que se arrepende. Então ele diz, kana fi man kana qablakum. Existiu antes de vós uma pessoa. Então ele não cita quando isso aconteceu e em que época. Isso é parte daquilo que a gente citou. A gente citou nos versículos, a gente está lendo, isso é advertência. Vejam, essa história que é citada sobre o arrependimento é uma boa notícia. É algo que teve um final feliz. Então, os textos do Alcorão ou da palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não são só compostos de advertência, falar sobre o inferno, sobre o castigo, a punição. Tem também aquilo que é o paraíso, o incentivo, o otimismo. A gente vai citar daqui a pouco a diferença entre tauba e istighfar. Agora, essa história que eu estou querendo citar é sobre a tauba. A tauba é se arrepender. Então, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, diz assim: existiu antes de vós uma pessoa que matou 99 pessoas. 99 pessoas. Então, depois que ele matou 99 pessoas, imaginem o que é matar 99 pessoas, né? Ele quis se arrepender. Então ele foi até uma pessoa que é adoradora a Deus. فَذَهَبَ إِلَى رَاهِبٍ, ou seja, um monge. Uma pessoa que é dedicada somente à adoração a Deus. Contou para ele, matei 99. فَهَلْ لِيَ مِنْ تَوْبَةٍ, eu posso me arrepender? Ele disse, não. Como é que você pode se arrepender? 99. Então ele matou mais um. 99 mais um, 100. Para ele não fazia diferença, 99 e 100. Então depois ele perguntou mais. Então ele foi guiado para que fosse até uma pessoa sábia. Foi até esse sábio e disse, eu matei 100 pessoas. فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ. Aí esse homem respondeu, e quem pode barrar entre você e o arrependimento? Deus aceita o seu arrependimento. Só que ele disse para ele, porém, vá, se dirija até tal lugar, porque lá há pessoas que adoram a Deus, adore a Deus junto com eles. Ou seja, aconselhou ele que ele deve mudar de ambiente. Ou seja, o local onde você está te incentiva a isso. Você mudar de ambiente, você trocar a sua rotina, você trocar a sua companhia de má companhia para boa companhia.
Então ele disse, porém, a terra onde você está, Ardsu, é a terra que só tem maldade. Então vá a tal lugar e lá adore a Deus com tais pessoas que moram lá, e Deus aceitará o seu arrependimento. Então o cidadão partiu com a firme intenção do arrependimento e de não mais cometer isso que cometeu. Repetimos, matou 100 pessoas, né? Então, no meio do caminho, então, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, cita isso como um exemplo para aquele que pensa, olha, eu fiz muitos erros, cometi pecados hediondos. Então, não existe pecado que é grandíssimo perto da misericórdia de Deus. Agora, o pecado é grande se a pessoa insistir e não retornar a Deus arrependido. Então, ele, no meio do caminho, ele morreu. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim: فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. Disputou quem recolhe a alma dele e leva a alma dele, os anjos da misericórdia e os anjos do castigo. Os anjos da misericórdia diziam, ele veio arrependido. Os outros anjos diziam o quê? Ele jamais fez uma coisa boa. Então Deus Altíssimo seja, sentenciou de tal forma que ele fosse aceito a ser recolhido pelos anjos da misericórdia, né? Então isso sobre o arrependimento. Agora, o arrependimento é a pessoa ter um grave erro e se arrepender daquilo abandonando esse erro. Al-istighfar, que a irmã perguntou, al-istighfar. Então, arrependimento. Istighfar é pedir perdão. Eu dizer astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Al-istighfar deve ser dito por todas as pessoas. A pessoa que tem um grande pecado, a pessoa que não tem um grande pecado, todos nós somos pecadores. E todos nós devemos dizer astaghfirullah diariamente. É dito que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, repetia astaghfirullah, repetia istighfar 100 vezes por dia. Imagina, 100 vezes por dia, alguém que é livre de pecados e que é imaculado, que é guiado, orientado por Deus, ele dizer 100 vezes por dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mesmo a pessoa fazendo a adoração, a boa ação, dizer astaghfirullah, astaghfirullah por algum deslize que a gente teve, por algum erro, por alguma falta, por algum defeito, e muitos são os nossos defeitos. Todos os dias cometemos erros que podem fazer daquilo que a gente faz de adoração, de obediência e de pontos positivos, podem fazer disso tudo diminuído a zero ou abaixo de zero. Agora, a tauba, o arrependimento, é obrigatório para o pecado grande, para o grande pecado. Então, tem os grandes pecados e os pequenos pecados, são classificados. Aquilo que é determinado por Deus, Altíssimo seja. Então, as boas obras que a pessoa faz, as 5 orações por dia, a adoração em geral, apaga os pequenos erros, os pequenos pecados, os defeitos, os deslizes. Agora, o grande pecado necessita de arrependimento, que é isso que a gente citou, que é a pessoa se abster de fazer e a pessoa depois ter o remorso, e número 3, a pessoa ter a firme intenção de não mais cometer aquilo. Aí é arrependimento, que é a tauba. Então a diferença entre tauba e istighfar. Então, um exemplo. Da onde que é extraído isso? O Nabi alayhi salatu wassalam disse as-salawatul khams, disse assim, as 5 orações. Wal-umratu ila al-umrah, wa ramadanu ila ramadan. Então você realizar as 5 orações. Você fazer a umrah até uma outra umrah. A umrah significa a pessoa visitar Meca, a casa sagrada, Al-Kaaba, e tem algumas coisas a fazer nessa adoração. Tipo, é uma visita igual à peregrinação Hajj, porém em qualquer época, não na época do Hajj. Então, 5 orações, a umrah até outra umrah. E aí ele disse, Ramadan ila Ramadan.
e o jejum no mês de Ramadã até o outro jejum apaga tudo aquilo que a pessoa fez. Então, ou seja, isso que eu quis dizer, as adorações que a gente realiza apagam os nossos pecados. Aí o profeta disse assim: apaga tudo aquilo que a pessoa faz de errado, majtunibat al-kaba'ir, exceto al-kaba'ir, os grandes pecados. Os grandes pecados. Kaba'ir, grandes. Então aqui o Nabi alayhi salatu wassalam classificou grandes pecados e então entendemos logo e diretamente que existem outros pecados que não são considerados kaba'ir, grandes pecados. Então quais são os grandes pecados? O primeiro de todos eles, a idolatria. Adorar a alguém junto com Deus ou adorar a alguém além de Deus, não adorando a Deus. O politeísmo. Depois disso, por exemplo, desobediência aos pais, não honrar pai e mãe, não obedecê-los, o adultério, o roubo. Então, tudo aquilo que foi classificado como grande pecado. E geralmente os sábios muçulmanos dizem o seguinte: não é só aquilo que foi marcado ou relatado com exatidão como grande pecado é grande pecado. Tudo aquilo ao qual é citado uma punição é considerado um grande pecado. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui, voltando. Sim. Sheikh, o tauba ele deve ser feito em quais momentos? Podemos pedir perdão nas salés? Ou é melhor ficar ou pedir perdão no tauba até mesmo daqueles pecados que não sabemos que cometemos? Então, pedindo perdão, que na língua árabe a gente está falando dizer astaghfirullah. Então você faz durante a oração, tem algumas palavras que podem ser ditas na prostração, por exemplo, que eu digo astaghfirullah. Por exemplo, dentro da oração, na posição em que estou sentado entre as duas prostrações, eu posso dizer astaghfirullah, Allahumma ighfirli. Eu posso dizer Allahumma ighfirli, ó Deus me perdoe, Allahumma ighfirli, 2 vezes. Depois da oração, depois de finalizada a oração, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. As primeiras palavras a serem pronunciadas depois de finalizada a oração eu dizer astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 vezes. Então, na oração, depois da oração, no salé, depois do salé se diz astaghfirullah. Agora, pedir perdão no tauba, como você escreveu, irmão. Então, quando a pessoa se arrepende, sim, diz astaghfirullah. Porém, além de dizer astaghfirullah, a tauba é uma ação que significa a pessoa se abster e abandonar determinado erro. Só que a tauba é mais específico nesse sentido. Astaghfirullah significa eu estou dizendo, peço perdão a Deus. Fez alguma coisa? Não, mas peço perdão a Deus por tudo que eu possa ter feito e como forma de alcançar a misericórdia de Deus e por todos os defeitos que posso ter, deslizes que posso ter cometido. Agora, a tauba, eu digo astaghfirullah na tauba, porém a tauba é específica. Tipo, eu me arrependo de tal. Fulano se arrepende de ter feito tal. E se a pessoa, por exemplo, em tal coisa que ela fez, isso envolve outras pessoas, deve também devolver o direito das pessoas. O direito de Deus é que você se dirija a Ele arrependido. É uma adoração, nobre adoração. Isso é uma ação e também é a ação do coração. É no íntimo da pessoa um sentimento, né? É sentimento e ação. Sentimento e ação. Por exemplo, a pessoa roubou. Astaghfirullah. Eu me arrependo disso, nunca mais vou fazer. E agora o outro passo é o quê?
devolver o direito do outro, o que foi roubado de fulano, ser devolvido a ele. Deve ser feito em quais momentos? O tauba é feito quando existe um erro que foi cometido. Podemos pedir a Deus... isso aqui é o que eu já li, certo? Desculpa, pensei que é embaixo. Então, o tauba é quando eu cometo algo e eu quero me arrepender daquilo. Al-istighfar, pedir perdão a Deus, é em todos os momentos. Em todos os momentos. Até mesmo depois da oração a gente pede perdão a Deus. Até a pessoa pode perguntar, eu estava rezando, como logo depois de rezar eu vou falar astaghfirullah, o que eu fiz? Então, não fez nada, você fez a melhor das ações que o ser humano faz, que é rezar a Deus, da maneira que ele estabeleceu. Só que diz astaghfirullah como forma de humildade e humilhação a Deus, como forma de adoração a Deus. E como eu disse, astaghfirullah por todo deslize, todo defeito. Tipo, por exemplo, também no sentido de que eu rezei. Aí agora, depois de completada a oração, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ou seja, se eu tive algum erro nessa oração, se eu fiz menos, se eu tive um defeito, um deslize na oração, astaghfirullah é para completar o defeito que teve. Para completar o defeito que teve. E também, o irmão escreveu, até mesmo daqueles pecados que não sabemos que cometemos. Sim, aí é al-istighfar. Astaghfirullah sobre erros que a gente nem sabe que cometeu. Bem lembrado e muito bem escrito. Jazakallahu khairan, Carlos. Já li que pedimos perdão após a oração porque poderíamos sempre fazer melhor. Sim, isso que eu falei que é algum defeito que ocorre na oração, alguma coisa que é um deslize, um defeito que possa ter ocorrido, é para completar isso. Para completar isso. Ahlan bil-Hajj Muhammad, bil-Hajj Wissam. Barakallahu fique, Wissam Tarabain, Foz do Iguaçu. Alguma pergunta mais, pessoal? Ou podemos encerrar? Temos as perguntas, inshallah, que estão na caixinha. A gente vai respondê-las em breve. Quem tem alguma pergunta pode enviar na caixinha de perguntas também. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Que horas são? 50 minutos. Mais alguma pergunta? Encerramos por aqui, inshallah. E teremos a live na próxima quinta-feira, inshallah, às 20h30, junto com o Haj Walter. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا وأن يوفقكم. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense a todos vocês que entraram, que tenham sido abençoados, inshallah ta'ala, com a intenção e com a realização dessa nobre adoração que é procurar ouvir sobre versículos do Alcorão, sobre a leitura do Alcorão, a interpretação do Alcorão, inshallah ta'ala. Barakallahu bikum, a gente encerra por aqui e nos vemos, inshallah ta'ala, no próximo encontro. Barakallahu bikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.